Gente, o espanhol é muito parecido com o português, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala. Porém, tem algumas palavras em espanhol que se parecem muito com o português, mas não tem nada a ver. Então, eu estava lembrando de umas palavras agora e resolvi anotar algumas, as que eu acho mais, que eu lembrei, né, que mais se parecem em português e que não tem nada a ver, e algumas que eu acho mais engraçada. Então, eu anotei aqui. Por exemplo, pescoço em espanhol é cuello. E coelho nos faz lembrar de coelho, né? Então, se alguém te fala alguma coisa e te diz coelho, se você não sabe, você vai pensar que é coelho, né? E não é, não tem nada a ver. E coelho em espanhol é conejo. Então, coelho é pescoço e conejo é coelho. Aliás, no final eu vou até contar para vocês uma coisa relacionada a coelho. Uma vergonha que eu passei. Bom, a outra palavra que eu anotei é culete. Culete, em espanhol, significa bumbum, né? E no nosso caso, às vezes, a colete se parece a colete, né? E às vezes, se a gente não pronuncia muito bem em português, ou se fala muito rápido, a gente até fala colete, né? Se tratando do colete à prova de balas, por exemplo, colete salva-vidas, essas coisas. E então, às vezes eu fico pensando, se a gente fala alguma coisa pro espanhol, ou se ele ouve, né, você falando alguma coisa relacionada e você diz colete, ele vai pensar que você está falando do, do bumbum, né? Então eu fico pensando, por exemplo, a gente fala colete à prova de balas. Eles iam entender que seria um bumbum à prova de balas. Ai, eu sou boba assim mesmo, gente. Eu ri por qualquer besteira. Então, como se diz colete em espanhol, se diz chaleco. Então, chaleco. El chaleco é o colete que nós temos aí, né? Então, seria um chaleco, a prova de balas. E a outra palavra, por exemplo, lixo. Lixo em espanhol se diz basura. E como o B, ele não é, normalmente não é muito bem pronunciado, por exemplo, basura, não. Seria mais ou menos arrastado assim, que se lembra mais ou menos um V, então seria mais ou menos vassoura. E se você ouve alguém falando vassoura, você vai pensar em vassoura, né? Você vai pensar, deve ser uma vassoura. Mas não, é lixo. E como se diz vassoura em espanhol? Escova. Você se escreve escoba e se pronuncia escova, né? Mais ou menos assim, um B arrastadinho pro lado de V. E escova nos vai lembrar escova, né? Escova de dentes, no nosso caso. Então, se fala escova, você vai pensar, você nunca vai pensar que é uma vassoura. Você vai pensar que é uma escova, que seja de roupa, de dente, de cabelo. Então, aqui, por exemplo, a escova de dente seria cepillo, cepillo de dientes. Ou a escova de cabelo, cepillo de pelo. Então, é outra palavra que também parece uma do português, que não tem nada a ver. A outra palavra que eu separei aqui, por exemplo, sacola, né? A gente usa sacola de supermercado, sacolas. Aqui se diz bolsa, como bolsa, né? Então, se você diz bolsa, você está pedindo uma sacola, que seria ou na bolsa de plástico de supermercado ou na bolsa de cartão, que seria uma sacola de supermercado ou de plástico, ou uma sacola de papel, né? De papelão. Então, a sacola de supermercado seria uma bolsa de supermercado. E como se vai falar então a bolsa, né? A bolsa feminina, essa que a gente leva, seria ser bolso, né? É no masculino. Então, se é um bolso, se você pede um bolso, é uma bolsa de mulher. E se você pede uma bolsa, é uma sacola. Qual outra palavra que eu separei? O bolso, o nosso bolso, né? Bolso da jaqueta, bolso da calça. Então, aqui é bolsillo, como se fosse um bolso pequeno, né? Então, bolsillo. E a pochete, vocês me corrigem se eu estiver falando errado. Pochete, eu não sei se ainda se fala pochete.
A pochete, essa que as pessoas levam na cintura, né? Que normalmente o homem leva na cintura. Aqui se diz rinhoneira. Por que rinhoneira? Porque os rins se chama rinhones, né? Um rinhão, dos rinhones. Então se chama rinhones. E a pochete, a gente geralmente usa ela, bom, geralmente, ela é usada na cintura, né? Perto dos rins. Então se diz rinhoneira, porque é uma coisa que tá por aí perto dos rins. Também eu acho muito legal essa. Ah, e uma outra que me fez rir, o dia que eu descobri, eu ri tanto, porque tipo assim, brasileiro é muito bobo. Quando alguém fala o português errado, a maioria dos brasileiros cai na risada, né? Ri até, porque alguém falou o português errado. Então, mas aqui eles não. Quando a gente fala uma palavra errada, eles não acham graça nenhuma. Primeiro, eles acham bonito você estar tentando falar o idioma deles e simplesmente te ajudam. Te ajuda ou te corrige, né? Se eles entenderem o que você está falando, te corrige de forma educada e amável e não ri de você. Mas nesse dia que eu descobri o que é, como se dizia coqueiro em espanhol, que eu nunca tinha ouvido depois de anos que eu estava aqui, foi num almoço na casa da minha sogra. Eu estava lá conversando com meu sogro e ele contando um caso, aí não lembro qual que era agora. Eu sei que ele virou e falou que a rua onde ele estava era cheio de cocoteiro. Aí eu pensei, sabe quando você tenta assimilar a coisa para poder entender? Aí eu perguntei o que que era, ele, o cocoteiro, esse que dá coco. Mas eu achei essa palavra tão engraçada, que o coqueiro, né, que a gente fala coqueiro, fosse cocoteiro, tem lógica? Tem. Mas eu achei tão engraçada, sabe aquele dia que você tá pra rir assim por qualquer coisa? Eu geralmente tô assim. E nesse dia eu tava mais, mas tipo assim, eu ri tanto, eu queria rir. Eu tive de me controlar, claro, né? Porque eu não vou rir do meu sogro na mesa do almoço, o tanto que eu queria rir, sem ele entender por quê. Mas eu queria rir, da minha alma sair do corpo para eu poder rir. E eu tive que me segurar para poder não rir. Foi muito difícil, gente. Bom, e o caso que eu queria contar para vocês sobre o coco não, o coelho, né, que eu passei vergonha aqui um dia, também foi com meu sogro. Também no dia que a gente foi almoçar lá. Então, eu chego lá e tudo, antes do almoço, a gente senta, aí ele vem, muito educado, muito amável comigo, e vem e me pergunta, Ariadna, você gosta de coelho selvagem, né? Ele me perguntou, ¿te gustan los conejos salvajes? E eu, assim, na minha cabeça, infantilizada, já veio na minha cabeça um coelhinho fofinho, lindo. E justo nessa semana, eu tava falando com meu marido sobre a gente ter um bichinho de estimação, né? Aí eu já tava com um bicho de estimação na cabeça. Quando ele me pergunta se eu gostava de coelho selvagem, eu pensei assim, nossa, né? Um coelhinho lindo, peludo. Já imaginei um coelhinho cinza aí com os pelinhos todo arrepiado, porque como ele era selvagem. Então eu pensei assim, aí eu peguei e virei pra ele e falei assim, claro, eu amo, onde tá? E nisso eu já tava imaginando que o coelho podia estar lá na varanda, ou na lavanderia, alguma coisa lá, sabe? E eu já tava querendo ir lá pra poder pegar esse coelho no colo e já fazer carícia nele, já pensando em pedir meu marido pra gente ficar com o coelho. Aí ele me fala, ¿te gustan los conejos salvajes? Eu, sí, me encanta, ¿dónde está? Ele vai e me fala, tá lá no congelador da loja. Tá lá no congelador da loja, um coelho inteiro que eu trouxe de não sei aonde. Gente, sabe quando você fica assim, entre a decepção e a tristeza? E eu não sabia o que falar. Aí eu, tá. É um coelho morto. Ele, claro que tá morto. Claro que tá morto. É o coelho selvagem que nós caçamos. Porque aqui tem muito costume de comer coelho. Eles comem muito coelho. Você chega no açougue, tem a carne de cavalo e tem a carne de coelho. Tá lá o coelho. Bom, não só no açougue, que aliás, açougue se diz carniceria. É outra palavra que eu não tinha lembrado de anotar. Carniceria
na cabeça da gente, você começa a pensar, a gente lembra de carniça, né? Mas no caso, carniceria é o açougue. Então, nos açougues, nos supermercados, né? Na parte de carne, você chega lá e tá lá aquele coelhinho inteiro, com os olhinhos assim esbugalhados. Ah, eu detesto ver. Nossa, eu detesto. Não gosto mesmo de ver. Mas então, como é costume deles, ele tinha caçado o coelho e o coelho tava lá no congelador e ele veio perguntar se eu gostava, porque aí eles iam fazer e iam me convidar para o almoço. Ai, gente, foi uma vergonha misturado com decepção, com tristeza pelo coelhinho, sabe? Mas eu não esqueço duas vergonhas que eu passei aqui. Por rir, ou por essa, né, no caso, foi com o conejo e com o cocoteiro. Bom, se você quer saber alguma outra palavra, como se diz em espanhol, deixa aí nos comentários. Ou se você conhece alguma outra palavra em espanhol que parece com português, mas não tem nada a ver, deixa nos comentários também. Ou se quer que eu faça outro vídeo, né, falando de palavras que são parecidas e que não tem nada a ver com português, me deixa aí no comentário. Curte, por favor, se você gostou. E muito obrigada por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau.